Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 6 de janeiro de 2025, uma terça-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez aí na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são em número. Meu Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativa a ti, Senhor. Me perdoa, Senhor, pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Visita meu esposo, meus filhos, visita aquele irmão, aquela irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando águas, fazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Preciosa palavra do Senhor hoje está em 2 Crônicas 25. Que diz assim, o reinado de Amazias. Amém? Vamos lá? Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeodã e ele era de Jerusalém. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo desse canal seria simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que teu nome venha a ser glorificado, para que teu nome venha a ser exaltado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que eu diminua, desapareça e que a Trindade apareça sempre. Amém, Jesus, amém? A palavra vai dizer assim, o reinado de Amazias, rei de Judá, tá? Amazias aqui, igreja, né? Ele era filho de Joás, tá? Começou como um bom rei e foi um impiedoso rei. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Joada, ele era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Quando sentiu que tinha um reino sob pleno controle, mandou executar os oficiais que haviam assassinado o rei, seu pai, né? O que acontece? Tinha sempre isso, sabe, igreja? Eles acabavam, tipo assim, era tipo, vamos dizer, né? Eles matavam, tomavam, vamos dizer, um golpe de Estado, né? Mas no caso aqui de Joás, que foi morto, ele foi morto porque ele traiu Joata, né? No capítulo 25, 24, porque Joata foi quem criou ele, bem dizer, escondeu ele, na época que a Atalaia queria matar. E aí, quando o sacerdote Joiada morre, ele passa a adorar ídolos, né? E aí Zacarias, filho de Joada, vai falar com ele que não pode, né? Que Deus ia entrar com justiça nisso, ele, né, mata Joás e o povo, né, não aceita e acaba matando ele também, tá? Então aí o seu filho vem reinar depois do seu filho Amazias, né? E aí Amazias manda matar os oficiais que mandaram matar seu pai. Então tinha muito disso, tá? Então quando sentiu que tinha o reino sob o controle, mandou executar os oficiais que haviam assassinado o rei, seu pai. Contudo, não matou os filhos do assassino, de acordo com o que está escrito na lei do livro de Moisés, onde o Senhor ordenou: os pais não morrerão no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Bom, então é isso que acontece. Então, aí Amazias reuniu os homens de Judá e, de acordo com as suas respectivas famílias, nomeou chefes de 1.000, de 100 de toda Judá e Benjamim. Por que toda Judá e Benjamim? Porque aqui está falando do reino do norte, tá? O reino do... Desculpa, está falando do reino do sul, Judá e Benjamim, tá? Que é a descendência de Davi, ok? Então, aí diz assim, então convocou todos os homens com mais de 20 anos e constatou que havia 300.000 homens prontos para serviço militar, capazes de empunhar lança e o escudo. E também contratou em Israel 100.000 homens de combate pelo valor de 3,5 toneladas, né? Então, ou seja, né? Ele ainda foi contratar homens em Israel, ok? Porque a gente está falando do Reino do Norte, está falando de Jerusalém. Mas vamos prosseguir. Entretanto, um homem de Deus foi a ele e disse: ó rei, essas tropas de Israel não devem marchar com vocês, pois o Senhor não está com Israel. Deus não está com Israel. Olha o que ele faz. Entretanto, um homem de Deus foi a ele e disse: ó rei, essas tropas de Israel não devem marchar com você, pois o Senhor não está com Israel e não está com ninguém do povo de Efraim.
Mas por que isso? Porque, igreja, a gente já tinha falado, já falamos sobre isso. Eu gosto de falar sempre sobre isso. Porque era o povo de Acabe e de Jeroboão, onde Jeroboão fez bezerro em Dan e Betel, né, que é o reino do norte. Quando foi dividida as 12 tribos, 10 ficou com Jeroboão e 2 ficou, que é Benjamim e Judá, ficou com o reino do sul, tá? Que é Jerusalém, ok? E Judá e Jerusalém, ok? E aí, Israel passou a ser um lugar onde profanava. Por quê? Porque Jeroboão, tá? Fez ídolos em Dan e Betel, bezerros de ouro. Você falou que era o Deus que tirou eles do Egito, eles foram adorar. E depois Acabe fez o templo de Baal. Então, por isso que Deus não estava mais em Israel. Isso é muito sério, igreja, tá? Então, quando Deus fala, eu não estou mais em Israel, igreja, é muito sério, né? Então, quando o homem de Deus diz isso, né? E vamos ver o que acontece. Mesmo que vá combata corajosamente, Deus o derrotará diante dos seus inimigos, pois tem poder para dar a vitória e a derrota. Quem tem poder? Deus. Deus tem o poder, né? Então, vamos ver o que acontece. Vamos lá, no 9. Amazias perguntou ao homem de Deus, mas as 3 toneladas e meias de prata que paguei às suas tropas israelitas? Ele respondeu, o Senhor pode dar-lhe muito mais que isso. Meu Deus. Labanda chore de canta, aleluia, né? Ele pode dar mais, né? O que paguei, Deus pode dar muito mais que isso. Então Amazias mandou de volta os soldados de Efraim, e eles ficaram furiosos com Judá e foram embora indignados, né? Então eles ficam o quê? Furiosos, né? Com Judá e vão embora indignados. Por quê? Porque eles foram rejeitados, ok? Então, igreja, Deus, né? Se você obedece à voz de Deus, não é fácil, igreja. Igreja não é fácil. Aleluia, glória a Deus, né? Tem hora que eu fico assim pensando, meu Deus, até quando, Pai? Né? Até quando? Até quando? Até quando, né? Mas, vamos lá. Amazias encheu-se de coragem e conduziu o exército até o Vale do Sal, onde matou 10.000 homens de si. Também capturou outros 10.000 que levou para o alto do penhasco e atirou de lá, e todos eles se espatifaram. Igreja, é muito sério. Quando a gente vai falando dessas coisas, a gente fala assim, nossa, mas antigamente era assim, olho por olho, dente por dente, tá? Então não tinha muito, era pegar e matar, né? E ele encheu-se o quê? De coragem. E conduziu o exército até o Vale do Sol. Por quê? Porque Deus estava com ele, amém? Deus falou que é melhor, né, obedecer ali, que ele ia dar vitória com poucos do que com a multidão, ok? Aí diz assim, ele capturou 10.000 e levou para o alto do penhasco e atirou e todos se espatifaram. Se falar isso nos dias de hoje, as pessoas dizem, que é isso? Como assim? Não pode, não pode, né? A gente está em outro tempo. Nessa época, a luta ela era física. Nós estamos numa época de luta espiritual. Enquanto isso, as tropas que Amazia havia mandado de volta, não lhes permitindo participar da guerra, atacaram a cidade de Judá. O que acontece? Eles atacam o quê? A cidade de Judá. Desde Samaria até Bet-Eron. E mataram 3.000 pessoas e levaram grande quantidade de despojo. Então, eles ficaram revoltados, tá? Eles ficaram revoltados ali, né? Os homens de Seir. Amazias voltou da matança dos edomitas, trazendo os deuses do povo de Seir, aos quais estabeleceu com seus próprios deuses. Olha só. Amazias voltou da matança dos edomitas, trazendo os deuses do povo de Seir, aos quais estabeleceu com seus próprios deuses. Inclinou-se diante deles e queimou incenso. O que ele faz? Ele queima incenso. Igreja, é muito difícil, sabe? A gente tem que entender que Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Ai, Jesus. A ira do Senhor acendeu-se contra Amazias e lhe enviou um profeta que disse ao rei, por que você consulta os deuses desse povo, deuses que nem seu povo pudera salvar? Igreja, ele acabou de viver uma situação e ele vai consultar deuses. Declínio moral e espiritual, né?
Terrível. Enquanto ele ainda falava, o rei interrompeu. Por acaso nós o nomeamos conselheiro do rei? Porque você... Olha só. Quer ser morto? O profeta parou, mas disse: sei que Deus decidiu destruí-lo porque você fez tudo isso e não deu atenção ao seu conselho. Igreja, ele ainda ameaça o homem de Deus, ok? E o profeta parou, mas disse: sei que Deus decidiu destruí-lo porque você fez tudo e não deu atenção ao meu conselho. Depois de consultar os seus conselheiros, Amazias, rei de Judá, enviou mensageiro a Joás, filho de Joacás, neto de Jeú, rei de Israel, com este desafio: vem me enfrentar. Contudo, Joás respondeu a Amazias: o espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao cedro do Líbano: dê sua filha em casamento a meu filho. Mas o animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. Tu dizes a ti mesmo que derrotas Edom? E agora está arrogante, ó. Tu dizes a ti mesmo que derrotaste Edom? Agora está arrogante e orgulhoso, mas fica em casa, porque provocar uma desgraça que te levará a ajudar. Te levará e Judá contigo à ruína. Então, ele vai afrontar, né? Joás, né? E Joás responde a Amazias. Olha a afronta. Amazias, porém, não quis ouvi-lo, pois Deus mesmo queria entregar Amazias e seu povo a Joás. Quem queria entregar? Pois Deus mesmo queria entregar Amazias e seu povo a Joás, pois pediram conselho aos deuses de Edom. Então, igreja, o que acontece com ele? Isso, né? Aí vem, né, o que o profeta falou. E então Joás, rei de Israel, o atacou. Ele e Amazias, rei de Judá, enfrentaram-se em Bet-Semes, em Judá. E Judá foi o que? Derrotado. Por Israel, e seus soldados fugiram para suas casas. Joás capturou Amazias, filho de Joás, e neto de Jeoás, capturou Amazias, filho de Joás, e neto de Acasias, em Bet-Semes. Então Joás levou-o a Jerusalém e derrubou 180 metros do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Então aí começou a bagaceira, ok? Olha só, igreja. Ele apoderou de todo o ouro e prata, de todo utensílio. Mas por que ó, quem apoderou a igreja? Quem? Jeoás, tá? Ele apoderou de todo o ouro, de toda a prata, de todos os utensílios encontrados no templo de Deus, que havia estado sob a guarda de Obed-Edom, ainda dos tesouros do palácio real, também fez refém, e então voltou para Samaria. Quem é Obed-Edom? A gente sabe que Obed-Edom é aquele a qual a arca ficou 3 meses na casa dele e prosperou, ok? Ele era levita, da tribo de Levi, tá? Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos e depois da morte de Joás, filho de Jocás, rei de Israel. Os demais... Igreja, é terrível, né? Os demais acontecimentos do reinado de Amazias, do início ao fim, estão escritos no registro histórico dos reis de Judá e de Israel. A partir do momento em que Amazias deixou de seguir o Senhor, tá, igreja? No 27. A partir do momento em que Amazias deixou de seguir o Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém e ele fugiu para Laques, mas o perseguiram até lá e o mataram. Seu corpo foi trazido de volta a cavalo e sepultado junto a seus antepassados na cidade de Judá, né? Então, ou seja, ele desprezou Deus, né? Deus primeiro falou com ele: não vá se juntar com o povo de Israel. Ele foi, né? Aí ele obedeceu a Deus. Depois ele vai para a guerra, né, lá em Cir, vence, ele traz os deuses dele. Igreja, a coisa do Senhor é muito séria, né? E aí o que ele faz? Ele se curva. Por quê? Porque a tendência do homem é querer se curvar perante imagens, decanta, lá Yeshua decanta. Porque é mais fácil você adorar aquilo que você vê do que um Deus que você não vê, tá? E Deus só queria obediência, porque foi o mesmo Deus que tiraram eles do Egito. No entanto que Deus fala assim: eu não sou mais com Israel. Por quê? Porque Israel já tinha, né, assim, uma degradação espiritual terrível. E eles não conseguiram obedecer, né? E depois ainda quer matar o profeta, né? Depois ainda quer matar o profeta de Deus, né? E é sempre assim,
né? Depois ele quer matar o profeta. Mas Deus vê todas as coisas, ok? Deus não tem um culpado por inocente, nem um inocente por culpado. Aquilo que o homem plantar, lá manda choro e decanta, ele vai colher, ok? E é isso. Deus abençoe vocês, tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Fiquem na paz.